Fala aí, galera, tranquilos e tranquilas? Espero que sim. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse conflito entre o Irã versus Israel / Estados Unidos, né? Para vocês entenderem um pouco desse conflito, né? Entender um pouco o cerne dele. E por que os Estados Unidos estão envolvidos? Esse conflito, se ficasse entre Irã e Israel, era bastante compreensível, né? Porque a gente sabe de uma questões históricas, Israel não é a favor aqui de um regime teocrata, com os ayatolás, enfim, porque eles pregam o fim do Estado de Israel, né? Israel, por sua vez, é um Estado que não respeita as regras desde que ele foi fundado. Ele sempre teve esse seu projeto de expansionismo da grande Israel. Então ele nunca respeitou as fronteiras, ele invadiu o sul do Líbano, ele pretende conquistar o sul do Líbano, ele invadiu a Cisjordânia com seus assentamentos. Então não tem ali o chamado bonzinho, não tem o chamado santinho, tá? Tem quem foi atacado, e quem foi atacado foi o Irã. Então o Irã responde porque foi atacado, isso é fato. Quem atacou primeiro foram os Estados Unidos e Israel, tá? O Irã se defendeu e contra-atacou e segue até o momento contra-atacando, tá bom? Dito isso, vamos entender o porquê dos Estados Unidos nesse conflito. A razão chama-se China. Por quê? Sabe-se já que a China é a grande potência econômica do mundo. Os Estados Unidos podem alegar, mas o meu PIB é maior, eu tenho mais bilionários. Tá? Não é só isso que vai medir a riqueza. Tá? A capacidade industrial, a capacidade de inovação, de criação, de expertise da China é muito, muito superior à dos Estados Unidos. Até a capacidade técnica de mão de obra chinesa, ela é superior à mão de obra americana. Os Estados Unidos quebrou em relação a fábricas. Ele não tem mais parque fabril, não se produz mais nada nos Estados Unidos, praticamente nada. Né? Então ele hoje depende de tudo, ele importa tudo, ele usa quase tudo de fora. Então essa capacidade industrial, ela desapareceu nos Estados Unidos. E enquanto ela foi desaparecendo, algum país tinha que assumir isso. Quem assumiu isso foi a China. Então o que é a China hoje, fazendo aqui uma comparação? A China é uma carreta carregada ladeira abaixo sem freio. O que isso quer dizer? Ela vai passar por cima de tudo e de todos. Não tem jeito. Economicamente, a China já é maior do que os Estados Unidos. Já é. Pode falar, mas o PIB dos Estados Unidos é muito maior. Não é só PIB que mede, como eu disse agora há pouco. Tem outros indicadores. Nesses indicadores, os Estados Unidos perdem de um modo assim vergonhoso. Tá? Dito isso, o único modo que os Estados Unidos têm de conter esse crescimento da China, como eu disse que até o momento é inevitável, é você atingir o fornecimento de energia, as principais parcerias da China. E o Irã é uma delas. A China vinha investindo e vem investindo no Irã, na questão da logística, da infraestrutura, porque a China tem muito interesse no escoamento de petróleo e de gás para o seu país, né? Lembre-se que petróleo, gás, nós estamos falando de energia. Para um país crescer, ele consome muita energia, mas muita mesmo. E então os Estados Unidos vai abrir frente de guerra de alguma coisa em qualquer país que esteja ali dentro da zona de interesse estratégico da China. Ele fez isso com a Venezuela. A Venezuela tinha uma linha de fornecimento de petróleo para a China. A China vinha também investindo ali em termos de estrutura, na parte da logística. Ela faz isso muito bem, a China. A China, ela usa muito do soft power. Ela vem e fala o seguinte: olha, eu tenho interesse no seu país, vou investir para melhorar aqui a logística, para melhorar, para escoar melhor o que eu tenho interesse, e para isso eu vou financiar, e todo mundo do seu país vai ganhar com isso, vai gerar emprego, e obviamente que não tem uma questão de ser exclusivo. A partir da hora que ela faz uma ferrovia, o país na qual está sendo beneficiado pode usar isso para outros países também. Então a China faz muito disso. É o chamado soft power. Dito isso, a China, para que ela seja contida, o que está fazendo os Estados Unidos? Ele está
ameaçando, atacando, seja lá o que for necessário fazer, em todos os seus parceiros estratégicos. Tá? Então ele sabe como é que você vai sufocar a China e talvez aí retardar esse crescimento dela. Né? Como eu falo, ele é uma carreta ladeira abaixo. Como é que você pode fazer essa carreta diminuir um pouco a sua velocidade e postergar um pouco mais aquilo que parece ser inevitável, que é a China realmente se posicionar como uma grande potência econômica e industrial do mundo, né? Industrial ela já é. E então você tem como estratégia dos americanos isso. Olha, vamos para cima dos principais parceiros, de quem fornece energia, de quem fornece alimento, de quem fornece materiais essenciais para a China. Não à toa os Estados Unidos têm esse projeto, se virando aqui para a América do Sul, Colômbia, Venezuela, Brasil. O Brasil é o maior fornecedor de proteína do mundo, é o maior fornecedor de soja do mundo, nosso principal parceiro econômico é a China, é quem mais compra soja nossa. Então, assim, nada mais estratégico de alguma forma do que você vir e começar a atrapalhar esses países, conquistar, atacar, fazer guerra, enfim, dominar, saquear, roubar, né? Tomar para si esses países na força. Porque a história dos Estados Unidos, nunca eles usaram do soft power, esse papo de democracia, isso é para idiota acreditar. Sempre foi na base da violência, da truculência, da força. Né? E me parece que não vai ser diferente, eles não conseguem mais usar uma outra estratégia. Você não consegue ver os americanos usando do soft power ou qualquer outra coisa. E eles não querem, como uma grande potência, como um grande império, não querem aceitar que outro império venha ascendendo, que no caso é a China. Então, basicamente, essa é a razão deles estarem atacando o Irã, né? Porque eles querem o Estreito de Hormuz. Se eles conquistam ali, aí eles têm o que na mão? Uma boa parte do fornecimento de energia nas mãos. E é um modo deles negociarem com os chineses, que hoje têm a maior reserva de terras raras do mundo. O Brasil é a segunda maior reserva. Se atente a isso, olha o perigo. Mas ainda assim a China é a maior reserva. E não só reserva, a China tem o que? A tecnologia, a expertise, ela sabe transformar essas terras no produto final. Os americanos não sabem ainda, eles teriam que aprender. Até aprender uma produção de larga escala como a China pode demorar anos, sabe-se lá quantos, 5, 6, 7, uma década, não se sabe. Então, o interesse dos Estados Unidos é ter uma parte do fornecimento do petróleo nas mãos para barganhar com a China em troca dessas terras raras que são essenciais para compor chips, componentes eletrônicos, né? Ainda mais agora com essa questão da IA, né? Dizem que a IA ela vai exigir aí algo em torno de 30% a mais do consumo de energia no mundo. Então, a energia hoje é essencial. Então, quem detém energia de alguma forma, seja ela qual for, fóssil ou o que for, tem uma carta na manga. Então é o que os Estados Unidos querem. Tá? Isso é um contexto, então para vocês entenderem. Mas por que os Estados Unidos está lá e tal? Não é para levar democracia, não é para derrubar o regime dos ayatollahs, não é nada. Você veio aqui na Venezuela, veio aqui, tirou Maduro, a esposa, e continuou lá do jeito que está uma porcaria, a Venezuela está se acabando, eles não estão nem aí se tem democracia ou não. Por coincidência, todo país que eles querem levar a democracia tem petróleo, né? Vai vendo. Então, basicamente é isso. Segundo ponto, muito rápido agora, é o seguinte: a verdade que ninguém quer te falar, que a imprensa ocidental não fala, a imprensa comprada. Não está fácil para os Estados Unidos. Não está fácil para ele. Mexeram em uma caixa de marimbondo, mexeram em fio descascado. O Irã se preparou há 20 anos para essa guerra. Ele pensou em tudo. Pensou nos seus pontos fracos, nos seus pontos fortes, em todo tipo de estratégia. E a verdade é uma: o Irã está surpreendendo a todos. Atacou todas as bases americanas, todas. Fechou o Estreito de Hormuz, continua atacando Israel e qualquer país parceiro dos Estados Unidos. Então, ninguém imaginava isso antes. Está caro demais essa guerra para os Estados Unidos. Um míssil Patriot custa em torno de 3 a 4 milhões. Um drone de 30 a 50 mil dólares. Faço as contas. Tá bom? Então, basicamente, essa é a explicação assim,
do resumo da razão dessa guerra entre Israel, Irã e Estados Unidos.